Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O que é o consumo consciente? E o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Nós vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. E se você gosta de assistir conteúdos sobre o espiritismo, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel. Nós temos sempre conteúdos novos diariamente. E aproveite também para curtir o nosso vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe o link com os amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Em prece, estamos na comoção nacional que atinge todos os estados brasileiros. Assim, pedimos aos queridos companheiros unir os nossos corações em nossas sinceras orações pela felicidade do país. Assim, vamos orar em nossas preces tradicionais. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no mar e no céu. O nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal de todos os vales. Assim seja, com Jesus e por Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus, cheia de graça, de Nazaré, bendita sejas entre as mulheres, e bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre, que nos trouxe Jesus. Assim seja, com Jesus e por Jesus. O Senhor abençoe as nossas orações, Bezerra de Menezes. Que os nossos dirigentes nos mantenham o pão e a paz, o amor e a luz. E assim trabalharemos e serviremos na abençoada doutrina de Jesus. Maria Dolores. Consumo consciente. Uma expressão bastante ouvida nos últimos tempos e que mostra que devemos buscar o entendimento sobre o que precisamos de fato obter, comprar, consumir e o que é mero impulso. Um impulso que nos deixamos levar, influenciados muito mais pelos modismos, pelas tendências do materialismo e muito menos pelo nosso discernimento. E quanto mais nós consumimos sem pensar, comprando e acumulando coisas que muitas vezes nem eram tão necessárias assim, mais nós nos apegamos ao materialismo exagerado, às nossas vaidades, e facilmente nós nos distraímos daquilo que de fato viemos realizar nessa encarnação. E para completar, consumindo em excesso, nós alimentamos toda uma cadeia produtiva que vem destruindo há séculos os recursos naturais do planeta em busca de cada vez mais lucro, cada vez mais produtividade. Se nós conseguirmos, pelo contrário, mudar no nosso íntimo, repensando hábitos, passando a consumir aquilo que nos é necessário, com mais equilíbrio, nós abrimos espaço para uma postura mais coerente com os valores espiritualizados que nós tanto almejamos. E fazemos a nossa parte para que coletivamente
o nosso planeta também vá mudando pouco a pouco. Um exemplo disso é a produção e o consumo de itens de moda, que cresceram exponencialmente nas últimas décadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas compram hoje 400% a mais do que há 20 anos atrás. Anualmente, 150 bilhões de peças de vestuário são produzidas ao redor do mundo. Um americano adulto médio joga fora aproximadamente 36 quilos de têxteis, de roupas no lixo. No entanto, não existe realmente jogar fora aquilo que nós não queremos mais, aquilo que não está mais na moda, porque lá fora é o nosso próprio planeta. Para completar, as pesquisas mostram que a maioria das pessoas reconhece que compra mais roupas do que precisa e não usa adequadamente tudo o que possui dentro do armário. Consumir menos e melhor, cuidar para fazer durar mais tempo aquilo que nós já adquirimos, até mesmo por respeito aos nossos próprios recursos gastos ali, e questionar a real necessidade de cada compra. Essas são dicas muito importantes dadas pelos especialistas. E esse consumismo excessivo se repete com o que comemos, com as bebidas, com tecnologia, automóveis, cosméticos e tudo mais que pudermos imaginar. De acordo com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, o percentual de compradores compulsivos no Brasil é estimado em 5% da população. Grande parte dessas pessoas está totalmente endividada por causa dessa compulsão e que estão implicadas com o serviço de proteção ao crédito e sem nenhuma perspectiva de conseguir quitar os seus empréstimos, segundo um levantamento do governo de São Paulo em 2015. Nós vemos, portanto, que o consumismo pode chegar a ser comparado com um vício difícil de ser controlado, que atrapalha a vida do indivíduo em diversos aspectos e que, portanto, merece atenção. Um vício que nos prende nessa busca desenfreada pelo excesso de bens materiais e que são efêmeros de qualquer forma, porque um dia nós vamos deixar o nosso corpo físico e, portanto, nós deveríamos consumir apenas o necessário ao longo da encarnação. Agindo com esse desequilíbrio, nós ainda por cima compactuamos com a destruição de muitos recursos naturais do planeta, sem falar nas situações do trabalho escravo presentes em muitas cadeias produtivas. E para completar, ainda estamos num cenário mundial onde uma enorme parte da população sofre com a falta do necessário para conseguir sobreviver. As questões números 715 e 716 do Livro dos Espíritos falam sobre esse tema. Na 715 nós temos o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. E na questão 716, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, mas os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Se nós refletirmos com transparência sobre o consumo consciente, nós notaremos que é algo urgente a ser feito. Nós vamos ser chamados a responder pelos problemas que temos ocasionado. O alerta da espiritualidade, como vimos, veio no século XIX, mas foram passados quase 200 anos e a impressão que nós temos é que caminhamos na direção contrária. Cada vez mais sonhamos com o que podemos comprar, planejamos as nossas novas aquisições para nos sentirmos parte de algo que nem nós sabemos o que é. O último relatório da ONU sobre a fome e a insegurança alimentar foi publicado em julho de 2023 e os dados são desesperadores. Há mais de 2,3 bilhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo. E porque vivem com essa incerteza de se vão conseguir se alimentar ou não, elas são forçadas a diminuir a quantidade ou mudar a qualidade daquilo que se alimentam,
ou seja, não conseguem ter uma dieta minimamente saudável. Os dados mostram também que 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. E em nosso país nós temos 21 milhões que não têm o que comer diariamente e 70,3 milhões em insegurança alimentar. O relatório traz também recomendações sobre políticas e investimentos, ações necessárias para enfrentar esse desafio. Um dos pontos apresentados é que existe um aumento das compras de alimentos nas famílias que têm recursos, principalmente nas áreas urbanas. E é alarmante o aumento das compras de alimentos ultraprocessados. Isso mostra que um dos motivos da escassez para alguns é que outros estão consumindo demais. E que, para piorar, nós temos a saúde dos mais pobres, fragilizada pela ausência dos nutrientes, e a saúde dos mais ricos, comprometida pelo excesso de comidas industrializadas, que causam aumento de doenças no intestino, diabetes, obesidade, hipertensão, entre outros problemas. Será que a fome de milhões dos nossos irmãos e a evidente sobrecarga no planeta não constituem razões suficientes para nossa reflexão? A mudança das nossas atitudes não só nos ajudará a vencer os nossos vícios particulares, o nosso apego excessivo com a matéria, com a aparência, com a vaidade, como também, de uma forma efetiva, nós estaremos ajudando na construção de um cenário mais equilibrado, através da nossa ação pessoal. Vamos fazer a nossa parte sem darmos mais aquela desculpa de que todos ao redor estão agindo de outra forma, como se não houvesse amanhã. Nós sabemos que a colheita dos nossos atos sempre vem. Vamos interromper essa jornada autodestrutiva de consumismo exagerado e começar a semear um mundo melhor.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Para ilustrar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe um episódio verdadeiro, tá? É um fato real que aconteceu comigo. Na verdade, se trata de uma pessoa muito querida, muito próxima, que certa vez comentava uma situação que ela estava vivendo no seu trabalho. Para preservar a intimidade dessa minha amiga, vou chamá-la de Dora, certo? Na verdade, o problema era com uma colega de trabalho dela, que lhe trazia muitos embaraços pela moça ser insegura e, por esse motivo, ver em Dora uma ameaça constante para a sua estabilidade profissional. Foi então que Dora, ao desabafar, mais um dos episódios pueris das investidas da sua colega de trabalho, ela fez o seguinte comentário: ainda bem, faltam apenas 3 meses e eu já não precisarei mais trabalhar naquele lugar e continuar aguentando fulana. Bom, assim falava porque ela contava com uma promessa de um novo trabalho para o início do ano seguinte. Bom, eu não falei nada na hora, sabe? Mas eu fiquei pensando naquela conversa de hora de almoço pelo resto do dia. Eu pensava comigo mesma, poxa vida, Dora está se apoiando numa promessa de trabalho para solucionar o seu problema de relacionamento e assim poder ser feliz. Isso não está certo. Existem muitas pessoas que agem como Dora, vivem condicionando sua felicidade a algum fato, uma situação, um local, uma pessoa, uma mudança e por aí vai. Quantas vezes nós ouvimos frases do tipo: assim que eu pagar todas as dívidas, poderei respirar. Só terei sossego quando comprar minha casa própria. Só serei plenamente feliz quando casar ou quando tiver um filho. Só vou me sentir livre quando não tiver de conviver com essa pessoa. E eu pergunto, será que para sermos felizes, livres, alegres, satisfeitos, plenos e realizados, nós dependemos tanto assim dos outros? Eu garanto que não. Olhemos à nossa volta e encontraremos exemplos de pessoas felizes que estão bem consigo mesmas, apesar de todas as diversidades da vida. Outro dia mesmo eu li uma dessas mensagens veiculadas aí nas redes sociais, bem oportunas e que me ajudará a explicar melhor o que pretendemos concluir aqui. Durante um seminário para casais, perguntaram a uma das esposas: seu marido lhe faz feliz? Ele lhe faz feliz de verdade? Nesse momento, o marido levantou o pescoço, ficou todo seguro, né? Ele sabia que sua esposa diria sim, pois ela jamais havia reclamado durante todo o casamento, enfim. Todavia, a sua esposa respondeu a pergunta com um sonoro não. Não, meu marido não me faz feliz. Meu marido nunca me fez feliz e não me fará nunca feliz. Mas eu sou feliz, continuou falando. O fato de eu ser feliz ou não depende dele, e sim de mim. Eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Eu determino ser feliz em cada situação e em cada momento da minha vida, pois se minha felicidade dependesse de alguma pessoa ou coisa ou circunstância sobre a face dessa terra, eu estaria com sérios problemas. As coisas, pessoas, momentos, ou situações, eu chamo de experiências, continuou falando a moça, que podem
ou não proporcionar momentos de alegria e felicidades. Eu amo a vida que eu tenho, mas não porque a minha vida é mais fácil do que a dos outros, é porque eu decidi ser feliz como indivíduo e me responsabilizo por minha felicidade. Quando eu tiro essa obrigação das costas do meu marido ou de qualquer outra pessoa, eu deixo-os livres do peso de me carregar nos ombros. E é desta forma que consegui um casamento bem-sucedido ao longo de tantos anos. Nunca deixe nas mãos de ninguém uma responsabilidade tão grande quanto a de assumir e promover a sua felicidade. Eu não sei se esse episódio é real ou é exemplificativo, não sei. Mas seja o que for, tem todo sentido. Se somos tristes por conta de alguém, é porque assim nos permitimos ser. Nas relações humanas, somos impactados pelas atitudes dos outros. E se nos deixamos impactar a ponto de não sermos felizes por isso, né, é porque nós estamos predispostos a isso. Claro que todos nós nos decepcionamos, nos aborrecemos, e realmente ficamos tristes, mas o estado de infelicidade constante é uma escolha nossa, né? Assim acontece, por exemplo, quando a mulher sofre violência doméstica. Ela decide denunciar a situação e sair daquela situação o mais cedo possível e ela consegue reconstruir a sua vida. E quanto mais o tempo vai passando, aquela tristeza se sedimenta na pessoa e ela não encontra forças para sair. E quanto mais nós terceirizamos a responsabilidade por nossa vida, e aí inclui pela decisão de ser feliz ou não, mais nós nos enganamos. E a consequência é a infelicidade, tristeza, frustração, dependência, enfim. Concordam com isto? Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É sempre bastante agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema O Ponto de Vista, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, itens 5 a 7, onde os espíritos da codificação espírita trouxeram-nos as seguintes considerações a respeito, dizendo: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais alegre, mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva
a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que retira da vida material muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Então, não divisando nenhum bem mais precioso do que os bens da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há aquele que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. O engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça da qual seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, impondo-se desse modo a si próprio verdadeira tortura em todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra. Então, tudo que o rodeia assume vastas proporções. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Àquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições são como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha e logo, bem pequenos, lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede àquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Entretanto, se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia que tudo na terra periclitaria, porque ninguém mais se preocuparia com as coisas terrenas. Porém, em decorrência do nível evolutivo que todos nós nos encontramos, não é assim. O homem instintivamente procura o seu bem-estar, e embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, tendo um espinho debaixo da mão, não o retire para não se ferir. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que, para tal fim, o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro
não dá ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, condena-se o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem aqueles que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico, que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo, meus amigos e amigas, dilata o pensamento e lhe mostra novos horizontes. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. E os espíritos da codificação concluem suas considerações dizendo: esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o respectivo conhecimento. Estamos vivenciando hoje o Consolador prometido. Amigas e amigos, os Espíritos deixaram-nos de forma muito clara que todos nós devemos ter eterna gratidão a Deus que nos permitiu estarmos encarnados aqui na matéria, não só para os ajustes dos desatinos cometidos nas vidas passadas, mas, sobretudo, pela oportunidade da evolução espiritual e do aprendizado, crescimento moral e intelectual que o Espiritismo, bendita doutrina, filosofia e ciência, proporciona a cada um de nós para que os ensinamentos e exemplos do Cristo sejam colocados em prática no dia a dia da vida. Boas reflexões, agradecemos aos amigos e amigas que nos acompanham no momento doutrinário pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Obrigado. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima.